Olá, meu nome é Roberto Rodrigues, sou presidente do Instituto Luz do Amanhã, uma casa acolhedora de crianças em tratamento de câncer de todo o território nacional aqui em São Paulo. Meu nome é Maria Cristina, sou mãe da Maria Cassiana. Ela teve cirrose hepática. Olá, boa noite. O meu nome é Pedro. Eu vim do Maranhão com a Ayla Sofia, ela tem 3 anos. A patologia dela é um retinoblastoma. Nosso trabalho é acolher esses pacientes que são vitimados de câncer, que vêm de todo o território nacional, tratar a patologia aqui. Então a gente oferta essa casa para que eles permaneçam aqui durante todo o período do tratamento. São pessoas que vêm de todo o território, do norte, do nordeste, do centro-oeste, e ficam aqui com a gente. Às vezes o tratamento deles demoram de 3, 6 meses, a 1 ano, a 2 anos, depende muito de cada caso. Ela começou com um cisto dúctil de colédono. Aí fez a primeira cirurgia com 1 ano e 3 meses, mas aí o fígado dela ficou cirrótico depois da cirurgia. Na nossa cidade a gente ia só acompanhando o caso dela, como que ia reagindo, evoluindo, né? Aí a médica falou que ela precisava de um transplante de fígado. Aí a gente teve que viajar para cá, para São Paulo, para ela poder fazer esse transplante. Ela fez agora dia 9 de setembro. Vai fazer 2 meses que ela fez, graças a Deus. É um câncer dado em criança de 0 a 5 anos. Eu não conhecia essa patologia, fui conhecer a partir de quando minha filha apareceu com esse problema, né? Então a gente descobriu através do estrabismo. A gente observou um estrabismo no olho esquerdo dela, a gente foi ao consultório oftalmo, chegou lá, ele pediu para passar um exame e voltar o mais rápido possível, só que a gente ficou enchendo ele de perguntas e ele não deu nenhuma resposta. Então, como a gente não se sentiu satisfeito com a resposta que ele não tinha dado pra gente, né? A gente foi procurar outro médico e lá ele passou um exame mais rápido que a gente conseguiu e aí ele já foi falando pra gente que poderia ser um tumor. Quando ele confirmou, passou a gente para outros médicos, que foi um centro de câncer de lá de São Luís, Maranhão, só que lá ele não trata lá esse problema, o retino. Então foi mandado para cá, para São Paulo, e aqui a gente foi acolhido aqui no Luz do Amanhã. E a gente está aqui há 5 meses cuidando desse retino dela, mas graças a Deus já foi feita uma cirurgia, foi feita a retirada do olho dela esquerdo e segue com 6 blocos de quimioterapia, sendo que desses 6 a gente já fez 4 e falta 2 blocos ainda. Por exemplo, se a gente sair daqui de dezembro, provavelmente final de janeiro a gente está voltando para a manutenção. A gente faz uma manutenção durante 10 anos, que é um acompanhamento que os médicos fazem, para poder garantir que o tumor não volte, porque mesmo curado, com toda a quimio, feita a retirada, corre o risco de voltar. Não no olho, mas em outra parte do corpo, porque corre o risco de fugir uma célula do olhinho e ficar adormecido em alguma parte do corpo. Então, durante 10 anos é feito um acompanhamento com os exames. A ressonância magnética, para ver como é que está a cabeça, exame de sangue e assim vai. Boa tarde, meu nome é Carlos, mais conhecido como Kaká. Bom, falar sobre voluntário, né? Eu cheguei aqui em 2016, não me lembro muito bem, 2016, março de 2016. Uma amiga minha falou do Instituto, né? E eu vim aqui conhecer o Instituto. Gostei do trabalho, gostei da forma do atendimento aqui e fui ficando. Aí fui conhecendo como que era, que eles vinham do Acre, Amapá, Tocantins, Belém do Pará, Rondônia, enfim, a maioria é ribeirinha. Aí eu comecei a fazer um trabalho aqui, comecei a fazer eventos, aí eu comecei a ajudar aqui na casa, mas eu vi que o que tinha muita necessidade eram as mães das crianças, porque as mães das crianças vinham para cá, deixavam seus filhos lá e vinham com um filho só. Aí eu fiquei preocupado, né, essas mães sofridas, guerreiras, né, e comecei a fazer esse trabalho. Aí o que acontece? Eu ajudo aqui na casa, eu busco recurso para casa, a gente faz evento para casa, foi feito um brechó aqui para trazer fundos para casa, porque aqui nem prefeitura nem governo ajuda, só vivemos de doações.
Então, doações, todo dia você começa do zero, né? Todo dia você começa, porque tem conta para pagar. Aqui nós temos funcionário, aqui nós temos água, luz, aluguel, aqui nós temos que buscar o que não falta, o que a gente não recebe de doação, a gente tem que buscar alguma coisa para eles. Então, o trabalho voluntário eu faço em geral. Bom, a mensagem que eu passo é assim, né? É muito gratificante você vir aqui dar um abraço numa criança, tá? Você vir aqui trazer alguma coisa para uma criança, você vir aqui dar um abraço, você vir aqui trazer um alimento, entendeu? Tudo isso faz parte de ser voluntário, entendeu? Você vir aqui fazer um café da tarde com eles, participar, vir ver aqui qual é o problema deles, conversar com a mãe, com o pai, que eles precisam muito. Eu acho que o trabalho voluntário é esse, sabe? É um complexo, né? Pra mim, fazer o bem pro próximo, eu acho que é você dar o melhor de você naquele momento pra ajudar aquela pessoa de alguma forma. Se você pode dar um bem material, você pode dar um sentimento, você pode dar algumas palavras. Tudo que você tiver naquele momento de positivo, que você possa oferecer ao próximo, é fazer o bem pra ele. Não sei, gente. Não sei como responder essa pergunta, não. Difícil, não quero. Quero outra. Próxima. Vocês vão editar esse vídeo? O que mudou em mim? Bom, mudou em vários sentidos. Principalmente no sentido de saber como meus problemas, comparado aos outros, era extremamente pequeno, porque eu ficava aborrecido por coisas mínimas, enquanto outras pessoas tinham problemas maiores e mais complexos. E também mudou no sentido humano, sabe? Na questão de evoluir, na questão de empatia, solidariedade. Eu era mais assim, como posso dizer, era mais individualista, sabe? Hoje em dia isso meio que quebrou, porque eu comecei a reparar mais como, né, existe muita diferença, como as pessoas, sabe, sofrem. É que o futuro também não chegou para todo mundo, né? No projeto, no Instituto, a gente vê isso. Que parece que o futuro chegou para outros, mas em outros não chegou, e eles têm que se deslocar para outros estados. Enfim, mudou em vários sentidos e isso foi muito bom para mim. Eu comecei a perceber, coisa mais humana, né, de você começar a perceber que o próximo precisa de ajuda, e você parar aquele negócio de mimimi, tudo acontece comigo. Mas se não olha o lado do próximo, que ele necessita mais que você, e você tá hoje eu não tô bem, mas o ser humano que tá, uma criança que tem câncer, ela tá precisando mais que você, mas ela tá sorrindo, e você, tá em casa reclamando por causa de uma conta, e você tá todo bravo, e a criança não, ela tá sorrindo, feliz, simplesmente ela tá sorrindo. O que mudou em mim foi o meu ver sobre as coisas, sobre as pessoas, o valor que as pessoas têm e que muitas vezes nós não percebemos, e a importância do tempo, porque o tempo ele não volta atrás, e essas crianças, elas são um exemplo para nós, porque elas são felizes, elas aproveitam cada dia delas como realmente se fosse o último, e muitas vezes a gente esquece disso por conta da rotina e tudo mais, e não valorizamos tanto as pessoas quanto o nosso tempo, e isso foi uma questão que mudou muito o meu ver. Que tenha me mudado, não, porque assim, claro, o evento ele mexe com a gente, principalmente a Lorraine. Meu Deus, eu saí de lá apaixonada, se eu pudesse eu levava ela pra minha casa.
Mas é uma coisa assim que antes não precisei conviver próximo, ver de perto, para ter um sentimento de compaixão, como se diz, de me compadecer com a situação de milhares e milhares de pessoas, não só crianças com câncer. Então acho que isso foi desde sempre, desde pequena que eu acompanhava casos de pessoas, inclusive minha mãe faleceu de câncer aos meus 10 anos de idade. Então eu convivo com isso desde sempre, é uma coisa que eu trago pra minha vida. Então, desde o início, assim, foi uma coisa nova, né? Porque, tipo, eu nunca me envolvi em nenhum meio, assim, de ajudar. Nem ONG, nem pessoas, assim, de moradores de rua, nada. Tipo, mudou, assim, ter mais bom senso e sensibilidade, né? Com as pessoas, pensar no próximo. Isso aí talvez eu tinha deixado a desejar, porque é uma coisa que eu não fazia, nem na minha família, nem na minha casa. Bom, o que mudou em mim, na verdade não mudou, né? Na verdade eu melhorei algumas coisas sobre o que eu acho. Conforme a gente vai fazendo um trabalho voluntário, a gente lida com vários tipos de situações, né? De situações às vezes bem difíceis, né? Então, quando a gente se depara com essas situações, a gente percebe que o nosso problema às vezes é menor que o problema do outro. E um outro fato também é referente à família, as pessoas que eu gosto, porque a gente acaba dando mais valor, valor nos momentos mais simples que a gente tem com as pessoas que a gente gosta. O que mudou? Acho que eu comecei a pensar mais no próximo, não só em mim, o que pode afetar mim, e comecei a pensar mais no que acontece com outras pessoas. Parei de ser tão egocêntrica. Bom, eu acredito que o que mais mudou em mim foi a questão, realmente da empatia, da gente ver que o que pode ser muito pouco pra gente, pra eles pode ser muito. Bom, eu comecei a ver as coisas um pouco diferente, né? Desde do começo, assim, eu achava a ideia legal, só que eu não conhecia muito como que era o envolvimento dentro disso, as dificuldades que passa uma ONG, né? E despertou aquele interesse também em poder ajudar de outras formas também as pessoas. Isso desperta não só o lado, eu quero fazer um trabalho e realizar esse projeto, mas sim também o lado humano da pessoa, sabe? Aquela coisa sentimental mesmo. O que mudou foi o meu pensamento, ao próximo. Que talvez um dia ruim pra mim pode ser um dia maravilhoso pra alguém que tá tendo uma doença, passando mal. Então, acho que pensar um pouco no próximo, tentar ajudar de qualquer maneira, tentando vender uma rifa, tentando vender uma bala, indo lá, dando uma atenção para as crianças, acho que é super importante isso. Deixa eu ver. Talvez ter mais empatia também, ser mais altruísta também pelas pessoas. Então, sempre tive a vontade de praticar o trabalho voluntário. No entanto, nunca tive nenhum lugar que eu pudesse estar praticando em si. No dia que eu fiz o trabalho voluntário da ONG, quando eu cheguei em casa falando pra minha mãe, aquelas crianças me olhavam com um olhar assim, diferenciado, me chamando de tio, tendo aquela questão de mostrando autoridade, eles vendo uma coisa assim, que podia ter a confiança em mim, foi o que mais me tocou. Quando a criancinha me pegou na minha mão, vamos comigo pintar meu rosto, aquilo ali me ganhou. Aí foi muito isso, de sentir importante para aquelas crianças que só estavam querendo ter um dia melhor. Não sei, mas acho que pensar mais em relação ao próximo, sei lá, assim, desde a vez que eu conheci, quando eu fui, eu não estava muito crente do projeto, mas quando eu conheci a Valentina, pequenininha, quando a gente foi, aquela menina é um amor de pessoa, e quando você olha pra ela, você não diz que ela tá passando por aquela situação, sabe? É no momento que você olha e vê que o que você passa, aquilo que você sente no momento é pouco comparado ao que eles fazem, ainda continuam com um sorriso no rosto sempre.
Então, eu acho que desde que mudou isso, é pensar mais no próximo, é avaliar as questões de que você sempre se julga como se estivesse numa questão pior, só que tem pessoas que precisam mais da sua atenção, mais da sua necessidade, e você simplesmente vira as costas. E acho que compartilhar alguma coisa, um post no Facebook, no Instagram muda muita coisa, mas na verdade a atitude de você ir lá e fazer algo que vai mudar a vida realmente da pessoa. Mudou, acho que o meu pensamento de ver o mundo, inclusive o jeito de tratar as nossas relações. Eu acho que veio um choque de realidade com pessoas que não é de São Paulo, sabe, que vêm de outros estados para fazer o seu tratamento. Eu acho que é um baque muito grande, principalmente no dia da festa, sabe? Eu acho que eu ter ajudado a colocar as crianças no brinquedo, a tirar, eu acho que me deu um novo perspectiva, uma nova percepção de futuro mesmo. Bom, eu acho que ajudando os outros você se identifica melhor, né? Então, desde do começo que a gente começou, a gente se vê mais no lugar do próximo, né? Se imaginando como seria se fosse a gente no lugar deles. E isso é muito bom, até porque causa uma sensação ótima ajudar os outros. Acredito que eu esteja me envolvendo mais com a sala e em relação em casa também, estava tendo uns problemas pessoais, acredito que também tenha melhorado, me ajudado um pouco. Bom, desde o início acredito que eu consegui desenvolver mais o meu lado humano, meu lado de conseguir mais me importar com as pessoas. Até então sempre me importei mais comigo, tipo, indiferente pra mim se outra pessoa tá bem ou mal, pra mim sempre o que mais importou foi eu mesmo, quanto bem eu estava. E ao ver hoje crianças que poderiam estar em uma situação muito pior do que a minha, tipo, eu posso estar passando por um perrengue, mas outras pessoas podem estar passando por algo muito maior e eu estar reclamando de pouca coisa. Então isso mudou, eu consegui ver mais o lado das outras pessoas. Participar desse projeto foi algo realmente gratificante para mim, né? Eu vou levar essa experiência para mim como um momento de pensar um pouco mais fora da caixa, sabe? E ver que o mundo não gira em torno de mim, que realmente tem pessoas que estão precisando de algo. Então, ser voluntária, como posso dizer, foi algo assim, de reconhecimento da minha pessoa. O que mudou para mim desde o começo do trabalho foi o modo de pensar. A gente se sente menos egoísta, tanto na forma, nas coisas que a gente tem, quanto no tempo que a gente pode oferecer para as pessoas. Às vezes a gente não observa as pessoas que estão ao nosso redor, e isso é muito importante porque eles estão todo dia ali perto da gente, a gente não faz nem noção do que está acontecendo com essas pessoas, e quando a gente passa a entender o que eles passam, a gente fica muito mais humano, né? E também tem a questão que eu falei do egoísmo, que, por exemplo, a gente fez a arrecadação de roupas, né? Tem coisa que a gente tem em casa que a gente não usa, que tá novo, que nem serve na gente, a gente podia doar pra pessoa, só que a gente prefere deixar lá do que doar. E aí quando a gente doa, a pessoa fica feliz, e é uma coisa que pra gente não serve, mas que pra alguém é muito importante, a pessoa não teria condição de ter aquilo, né? E também, no dia do evento, eu achei muito legal que as crianças são muito carentes e você percebia, nitidamente isso, e às vezes elas deixavam de brincar, tinha um monte de brinquedo que elas podiam escolher e elas deixavam de brincar porque elas queriam que você ficasse lá com elas, só de você estar com elas ali, elas já ficavam felizes só de ter a atenção de alguém. Comecei a ver também as pessoas ao meu redor, não importar só comigo, antes todo mundo assim, se importa mais com você, seu dia a dia, e você vê que tem pessoas com problemas bem maior que o seu. Isso assim mudou muito em mim, e assim não vejo mais os meus problemas como aquelas coisas gigantescas. Eu acho que a gente abre o olho, né, sobre a situação de muitas crianças do nosso Brasil. A gente se conscientiza, né? Olha, esse trabalho, ele me surpreendeu de várias formas, porque mostrou pra mim uma forma de enxergar a vida. Uma maneira de enxergar a vida, porque eu vivia num mundo
tipo, numa bolha, entendeu? A gente sabe, a gente vê muitas coisas acontecendo sobre esse assunto, sobre crianças com câncer, sobre mulheres com câncer. Me emociona, mas quando a gente vê de perto, você percebe que você não tem problemas, que seus problemas são pequenos perto de tudo que eles passam, né? Perdão. Você vê aquelas crianças, tipo, você vai lá, você chega, você conversa, coisas normal que a gente faz e um simples abraço, você vai dar um brinquedo, alguma coisa assim, você vê aqueles sorrisos, é muito gratificante. E pra mim não tem, eu não consigo falar, eu não consigo dizer como foi, mudou muito a minha vida. Eu fui realmente pensando pra minha casa e eu consegui enfrentar os meus problemas, não resolvê-los, mas enxergar de outra forma, ser mais paciente. Olha, em modo geral, antes eu era muito fechada. Eu não via a dificuldade das outras pessoas, eu via só a minha. No momento que eu pisei o pé, que eu vi a realidade lá dentro, eu vi o sofrimento. E o meu sofrimento é menor do que a necessidade daquelas crianças. Porque passar por que eles estão passando desde novo é um aprendizado e você não sabe se vai dar certo lá na frente. Então, depois que eu comecei a ajudar, a pesquisar, a ver uma forma de procurar uma doação, de conversar mais com outras pessoas, eu percebi que eu me abri mais, eu abri mais a minha visão. Então, na minha opinião, eu cresci um pouco mais na forma de amadurecimento. Acho que é o olhar sobre o mundo, de eu começar a pensar, tipo, o quantas outras pessoas precisam. Bom, eu me senti mais apta, assim, para ajudar, porque eu sempre quis ajudar as pessoas, porém nunca parecia uma coisa, assim, para eu fazer, assim, sabe? Tipo, para eu procurar, para eu ir atrás. E isso tá me ajudando a dar o primeiro passo, tipo, né, se voluntariar mais, se doar mais a quem precisa. Mudou que eu não sabia muito das ONGs, né? Aí foi importante pra mim entrar nesse mundo das ONGs, porque eu nunca tive contato nenhum. E foi importante pra mim conhecer a instituição, as pessoas que trabalham lá. Eu comecei a dar mais valor, né, pra solidariedade. Eu acho que faltava um pouco isso na minha vida, eu poder, tipo, ajudar alguém e ter mais contato com crianças que passam por uma situação muito difícil no cotidiano, e isso muda as pessoas, né? Esse projeto está transformando muito a minha vida, eu estou muito emocionado de verdade com isso, e eu quero continuar. Esse trabalho mudou tudo na minha vida, no sentido de novos hábitos, novos olhares. Hoje eu não olho uma pessoa normalmente em relação ao que ela é, né? Todos nós somos iguais e o trabalho me ensinou a ser assim, o trabalho está me ensinando a olhar dessa maneira. Olha, bastante coisa, porque, assim, eu acredito que quando a gente vê alguma coisa do tipo na televisão falando sobre crianças, né, sobre câncer em si, a gente fica bastante comovido. Só que a gente, tendo mais contato com isso, a gente acaba tendo uma outra visão. A gente não tem aquela visão superficial de quanto é difícil toda essa situação. A gente acaba conhecendo pessoas e aí a gente vê as experiências delas e acho que isso é bem comovente, assim, a gente passar a ter essa visão diferente, sabe? Se aprofundar mais no assunto, conhecendo pessoas, assim, e ficando tão perto de pessoas que passam por essa situação, vendo o outro lado, assim, de toda essa situação. Fica bem... Eu conheço pessoas que têm essa doença, sei o quanto é difícil, assim, a gente acaba vendo, assim, no dia a dia, mas eu acredito que eu acabei me tornando uma pessoa bem melhor. Eu consegui perceber, às vezes, a
a atitude das pessoas em ser tão pessimista com a própria vida, sabendo que tem crianças, adolescentes, pessoas que queriam estar no lugar delas, supondo em questão de aparência, em questão financeira, em questão de amor familiar. Eu vejo muitas pessoas que às vezes não dá nem 1/3 de como é que fala assim, valor para as coisas que têm, sabendo que as crianças de lá dão valor para aquilo pouco que eles têm, entendeu? Caraca. Olha, eu acho que eu descobri que existe gente realmente muito necessitada do mínimo, de carinho, necessitada de atenção, não só de ajuda financeira, mas também de apoio, né? Porque existem situações no país que a gente não vivencia. Aquelas que a gente vê pela televisão que são de outros países, existem aqui. Então é uma coisa assim, que bota a gente pra pensar no lugar, tipo, mano, o que eu tô fazendo? Do que eu tô reclamando? Mudou muita coisa, desde você ter a ciência, você tem ciência de que as coisas acontecem e você fica solidário, mas o fato de você saber e você conviver é completamente diferente. Porque quando você chega lá e uma criança com câncer pega na sua mão e fala, não, tia, me dá sua chave, eu vou ficar com você, pra você ficar aqui, e ela te mostra que pra ela querer você perto, basta você dar atenção, você sorrir pra ela, é muito melhor do que qualquer outra coisa, porque uma coisa é você postar no Facebook, você compartilhar, você fazer o TCC, outra coisa é você levar pra sua vida. E é isso que o Instituto me mostrou, que apesar de tudo, você pode e você deve levar isso pra sua vida. É uma pergunta bem difícil. Eu escutei depoimentos de todos os alunos e estava ali atrás das câmeras tentando fazer o meu depoimento, mas é muito difícil. O Instituto, assim que eu conheci ele, descobri que era sobre criança, tudo que mexe com criança mexe com o meu emocional. E quando eu descobri que eram crianças com câncer, acabou comigo. Quando o Roberto veio dar palestra pra gente, comentar sobre o Instituto, ele comentou sobre o Pablo, que tinha 2 anos e tinha câncer terminal. Ele comentou sobre várias crianças. Eu preciso fazer esse trabalho. O voluntariado foi algo que eu sempre quis pra minha vida e só esse ano eu consegui fazer. Sábado passado a gente foi pro Instituto, a gente fez monitoria com as crianças e a gente descobre uma realidade que a gente está escondido atrás de uma bolha. O nosso ego é muito grande, a gente só olha para si. Quando a gente conhece o Instituto, ou projetos que fazem igual o Instituto, é algo que te transforma por dentro, por fora, transforma o seu olhar na sociedade. Foi muito incrível o que o Instituto fez na minha vida, que eu vou levar para sempre. Assim, ó, a gente, claro, né, a gente fica emocionado porque enquanto não acontece na família da gente, né, não vemos problemas, às vezes a gente tem um problema que perante o que eu vi lá, ele é tão pouco, né? Meu problema é tão pouco, tão ínfimo, pelo que eu vi, do que as crianças passam, né? Pouca idade já com tanto trabalho. E aquele rapaz também, eu não sei o nome dele, né? Que estava com o rosto um pouco deformado também. Então, assim, a gente reclama, às vezes, de poucas coisas, né? E tem gente que precisa de muito e o pouco que eles têm, eles dão muito valor. Isso foi um aprendizado para mim fundamental. A questão motivacional, porque dá prazer a gente trabalhar com o aluno, perceber o quanto ele envolve com o trabalho, com o tema. Então não é só uma questão de tema, delimitação do tema, discutir a problemática do tema. Teve um produto final, a gente vê esse produto final. A aplicação
desse conhecimento do curso, do que vocês aprenderam ao longo do curso, aplicado nesse instituto. Então, para mim, foi muito prazeroso conhecer o Instituto Luz da Manhã, que eu não conhecia, e perceber o quanto é possível cada um de nós fazer um pouquinho. Então, na ação, por exemplo, das rifas, o quanto foi possível ajudar, né? A questão dos bolos, né, que foram vendidos. A questão das camisetas que foram confeccionadas. Então, cada um fazendo um pouquinho, a gente não muda o mundo todo, mas a gente muda algo em torno de nós. E eu acho que isso é o primeiro passo para que a gente possa mudar alguma coisa nesse mundo. Mas, como sabem, pode-se encontrar a felicidade, mesmo nas horas mais sombrias, se a pessoa se lembrar de acender a luz. What in the world are we going to do? Look at what everybody's going through. What kind of world do you want it to be? Am I the future or the history? Dream